ainda, Para Everaldo? mim já tá, para Everaldo, mim também. encontro de fórum. Tá, para Tá, aí, então... uma coisa diferente aqui, então, para aí. Talvez agora... Estão vendo, gente? Sim, Então tá tá, aparecendo. tudo funcionando. Tá, show de bola, então. Gente, muito obrigado, né, Khadija, Gisele, aí, por ter, né, nos convidado aí para estar com vocês aqui nesse segundo fórum, né, de orquestradores da inovação. Em nome aí da secretaria, em nome do nosso secretário Balestrinha, aí, agradecer aí muito. Tentar falar um pouquinho, gente, né, rapidamente do que é as políticas públicas que a gente está trabalhando dentro desse processo todo, né, que a gente está, pelo menos quase 4 anos aí dentro do Estado, né, fomentando um pouquinho a questão da inovação. Tá? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Está enxergando aí agora? Sim. Eu acho que isso aqui é eu acho que a gente começar assim, né, eu acho que é importante a gente entender, né, a gente está aqui dentro de um fórum de orquestradores, né, de várias instituições e atores que fazem parte de um ecossistema, e eu acho que a gente tem que valorizar, né, o que a gente tem, né, dentro de um processo, né, de avaliação de um ranking específico da inovação, sim, né, mas que faz parte, né, e a gente tem que comemorar, né, ou melhor, que todos nós temos que comemorar isso, né, porque é uma construção coletiva, não é uma construção individual. Né? Então, 2 anos seguidos aí a gente parte, né, de um ranking específico da inovação, né, 21 e 22. Segundo, né, essa pesquisa, esse centro de liderança pública, que eu vou só tentar trabalhar mais, definir mais um pouquinho o que é cada pilar, né, do que se tem aqui. E aí, Marco, a gente estava falando, né, sobre os 3 estados, aí a gente começa a olhar, né, a classificação, né, desses estados que estão dentro de um processo de inovação um pouco mais avançado. A gente vê que os 3 nossos, né, o Rio Grande do Sul, né, Paraná e Santa Catarina estão entre os 4 primeiros. Ali o São Paulo entrando de xerido no meio, né? Daqui a pouco nós damos um bico em São Paulo de botar, desculpe se tem alguém de São Paulo. Né? Mas, enfim, né? Claro que o Rio Grande do Sul, num ranking desse, ele fica ali com o máximo ponto, porque ele sai do ponto de partida, e a partir dele, né, são comparados todos. Não significa que a gente está ótimo em todos os pontos. Né? Então, há muita coisa ainda para melhorar. E quando a gente vai trabalhar esse tipo de levantamento, claro que são critérios que são utilizados para que faça essas avaliações e para que a gente chegue em primeiro lugar. Né? A gente não chega e não chegou lá, né? A gente não tem esse ranking por acaso. Né? Então, a gente tem vários anos. Eu acho que isso também é uma coisa legal da gente entender, né? Que as políticas elas são tratadas dentro de um período, né, curto, né, de pelo menos 4 anos a cada governo, mas a gente tem que entender que muitas coisas foram feitas antes. Né? Eu acho que isso também é até uma evolução nossa de entender, né, que a gente está sempre em evolução e sempre tem que olhar para o passado para a gente saber por que a gente chegou nesse presente. Né? Então, nós temos a questão aí dos investimentos, né, públicos que tem ainda muito a melhorar. Vocês vão ver um gráfico daqui a pouco, o radar, que eu vou botar ali. A questão das patentes que a gente tem, né, tá bem interessante, é ainda um indicador de saída, mas é o que eles usam. As bolsas de mestrado, doutorado, os empreendimentos aqui, né, no Rio Grande do Sul, ele é um dos melhores, né, em termos de estado, com todos esses ambientes que nós temos aí, vários, inúmeros ambientes que propiciam, né, que essa inovação, que esse empreendedorismo possa ser colocado no dia a dia aí. E a questão da pesquisa, né, que eu acho que é importante. Sem pesquisa a gente não tem ciência, não tem tecnologia, né? Eu acho que isso é fundamental. Né? Então, só para você ter uma ideia aqui nesse gráfico, né, que a gente possa ver, para se entender, né, ali o verde é o Rio Grande do Sul, né, a primeira posição, né, e dentro ali são as médias. Né? Então, aí a gente vê que muito a gente tem a melhorar em alguns quesitos, em empreendimento a gente tem razoável, né, quase que a nota máxima, né, mas vejam que ainda investimento em pesquisa e desenvolvimento, investimento público, tá? Em pesquisa ainda a gente tem, né, e está construindo, né, e está construindo a partir, né, desses últimos anos a gente vem incrementando isso, né? E aí
quando a gente começa a incrementar, a gente começa a entender e ver o que está, né? Como é que a gente chega nisso. Só esse ano, então, a gente colocou como secretaria 112 milhões. Então, esse gráfico já vai melhorar para o próximo, né? Então, provavelmente a gente chega mais próximo da média. Então, isso já é uma questão importante. Pesquisa, que a gente vocês, né, estão muito dentro disso, sabe, né, que a gente tem aí esses 11,5% da produção científica nacional, né, a gente tem 30 ICTs, uma das melhores até, as melhores, né, as melhores do Brasil estão aqui, né, na região metropolitana, URGS, PUC, Unicinos, né, então, as bolsas, né, de mestrado, doutorado, mais de 2.000 doutores a gente está formando aí, então a gente tem um ecossistema realmente na área de ciência e tecnologia bem importante. E aqui, eu acho que é digamos assim, fortalezas que a gente tem, né, que são os ambientes, né, são 16 parques tecnológicos, né, então não é qualquer estado, tu vai ter 16 parques tecnológicos dentro de um circuito, né, do conhecimento, a maioria deles estão dentro das universidades, estão perto das universidades, nós temos 43 incubadoras, tá aí, né, o Marco estava falando lá com o Gibon, né, que a Regimp que organiza, né, e associa todo mundo. Nós temos 8 unidades em Embrapias, né, que aproxima a indústria com a pesquisa, né, as unidades Senai, né, nós temos aí um número mágico, tá? Mais de 1.000 startups, a gente vai, daqui a pouco eu falo para vocês como é que a gente está tentando chegar nesses números aí, né, outros centros globais de pesquisa, questão das patentes, só a UFPEL esse ano aí teve 38, Braskem, Randon, a UPS, só a UPS 18, a URGS 15, enfim, né, nós estamos aí, realmente, nós temos, né, o que a gente chama, que eu brinco, sou da área de computação, a gente tem um belo de um hardware, né, agora, que a política pública que veio nesses últimos tempos é botar um software em cima disso para que a gente possa realmente tirar o máximo de proveito, né, ou fazer isso aqui escalar, né, realmente. Né, então, é isso. Né? Como é que eu pego uma infraestrutura tecnológica, né, de ciência e tecnologia, e como é que eu crio políticas públicas e enxergando isso de forma sistêmica, de forma transversal, a inovação, né, tem esse sentido da transversalidade. Né? E aí a gente chega, né, dentro de um processo, né, de planejamento nosso, de secretaria, né, trabalhando várias questões, né, vários pontos, e um deles que está aqui, a Gisele, que faz parte de um desses programas, que é o Startup Lab, né, a Khadija é uma das coordenadoras, né, de um dos projetos que foram aprovados, né, que tenta colocar realmente, né, aproximar esse ecossistema das startups junto com as empresas. Né? Então, e aqui, claro, aqui tem um projeto bem específico que trabalha um pouco mais a questão de conhecimento disso tudo, né, de como é que essas coisas vão acontecer e suporte a isso tudo. Né? Mas nós temos o Inova, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais dele, né, que se cria esses ecossistemas, essa regionalização. Nós temos o Tec Futuro, que políticas públicas que vão trabalhar em cima, aproximar a universidade de empresa, projetos específicos para isso. Gamers, que está sob júdice, não vou falar dele, mas a teoria, né, é para que a gente possa, né, potencializar uma das áreas que mais cresce dentro do Rio Grande do Sul, em termos da indústria, né, que mais cresce, né, e muito baseado em tecnologia e conhecimento. O observatório, que vai tentar trabalhar essas questões, que a gente tem muita dificuldade ainda em informações do ecossistema, em termos de inovação. Produtos premium, né, aí estamos trabalhando com selos, né, de qualidade, da oliva, né, do azeite de oliva, da carne, agora mais recentemente da cachaça, da carne de ovelha. Então, vai trabalhar toda essa parte um pouco mais, né, de produtos premium, agregação de valor em termos de marca e produto dentro do Rio Grande do Sul. As parcerias estratégicas, a gente aí começa a trabalhar um pouco para fora, olhar um pouco fora, conecta, trabalha as escolas, Tech4B, que trabalha Living Labs, quer dizer, a gente tentar trabalhar com, né, levar para as regiões do Inova, né, laboratórios, né, que possam ser de testagem de várias tecnologias, né, onde as startups podem realmente testar seus produtos em termos, a gente fazer um sandbox que realmente, né, a cidade pode trabalhar com alguns projetos de tecnologia, enfim, e Educar para Inovar, que aí trabalha essa parte mais
da formação dos professores, né, para essa nova economia, né, com os professores da rede pública, principalmente, né, a gente quer atingir isso tudo. A Liz já vai me dizendo o tempo aí, né? Quando faltar uns 5 minutos, me avisa que eu corro. Então, nesse raio-x, gente, a gente vê Aviso que... sim. Tá. Aqui, esse é um mapa, né, que a gente mostra, assim, e aí a gente começa a mostrar sempre o Rio Grande do Sul agora regionalizado, né? Muito naquela vibe, né, de novo, vem da computação, então trazendo aquela máxima, né, porque quando a gente tem um problema muito complexo, a gente divide ele por problemas menores, né, então dividir para conquistar. Essa é a ideia, né? A gente divide o Estado, então dividir ele, né, de forma territorial, né, e aí começa a trabalhar de forma territorial esses espaços, né? E aqui todos os investimentos, aí a gente já começa a enxergar, né, claro que ainda nós temos em termos de desenvolvimento territorial, a gente tem a região metropolitana, a Serra Gaúcha, né, de forma meridional e entrando para dentro do Estado, né? Então, o que a gente quer é tentar tirar um pouco essa desigualdade, né, que as outras regiões, principalmente do interior, têm um pouco mais de condições, né, de competir com outras, né, e ter mais recursos, né? Então, aqui a gente vê ainda que os recursos estão muito concentrados na região metropolitana, mas vejam que nas outras regiões a gente já está começando a colocar mais, né? Então, isso é um processo, né, de aculturamento, né, que a gente está trabalhando aí em torno dos investimentos, que aí, esses últimos 4 anos, foi em torno de 190 milhões, né? Então, isso foi um diferencial muito grande aí para nós. Não vou entrar no mérito aqui, mas isso aqui é tudo de todos os programas e tudo que a gente colocou em cada um deles, né? Principalmente no Inova, né? São 14 milhões distribuídos, aí sim, igualmente, em todas as... Só o Startup Lab aqui já foi 1 milhão e 300 mil, né, colocada dentro do Startup Lab esse ano, né? Um Tec Futuro, né, aproximação, projetos que aproximam empresas das universidades, já são 20 milhões. Não é muito, parece muito, mas não é. Mas isso faz um pouco a diferença para que a gente possa ter realmente uma ambientação, né? Fazendo um recorte muito no agro, que a gente entende o agro, né, como uma das áreas, só no Inova, das 8 regiões, 6 coloca o agro como uma das áreas prioritárias, né, que representa aí praticamente 40% do nosso PIB, né? Só no agro, nos nossos recursos, a gente colocou 34%, né? Então, dentro do Inova, do Tec Futuro, só os clusters, tem 45% dos clusters formados hoje vão envolver o agro, e as REITs, que são as redes, né, de pesquisa que foram desenvolvidas aí dentro do Rio Grande do Sul, também 33% são para o agro, tá? Como é que a gente faz isso nessa regionalização, né? Entendendo, né, que o Inova a gente chama assim de um guarda-chuva, né? É esse guarda-chuva todo, né, que o pessoal já viu falar, né? O pessoal mais do interior do Rio Grande do Sul, né? Lá de Cruz Alta, né? Então, o Inova é o que abre a picada no mato e vem os restos dos programas, né, para asfaltar tudo isso e colocar realmente, né, a inovação como um centro de uma estratégia realmente de desenvolvimento. Então, a gente trabalha focado, né? A gente é muito dedicado às nossas à estratégia que traçado, né, lá ainda em 2018, né, finalzinho de 2018, início de 2019, nesse trabalho, né? E esse trabalho foi realmente, gente, assim, de formiguinha, né? Então, aqui lá no início, isso aqui está falando lá de 2019, realmente a gente andou por todo o Rio Grande do Sul, né? Foi mais de 7 mil quilômetros, a gente envolveu mais de 180 municípios, né? Foram mais de quase 1.400 pessoas envolvidas naquela época. Hoje a gente está nesses números um pouco maior, né? Mas tudo isso, né, para a gente criar uma metodologia, né, de implantação. E hoje a gente fechou um ciclo de implantação e a gente está entrando num novo ciclo até do Inova. Depois, se der tempo, até eu falo um pouquinho mais do que a gente está pensando aí, em fazer, né? E todos os outros, né, programas vêm para que a gente possa, né, dar suporte ao que o Inova faz, né? Então, esse programa Guarda-Chuva, a gente tem, né, mais ou menos parecido com o Startup Lab, que tem os gestores de inovação. Nós também, Inova, temos os gestores distribuídos aí por todo o Rio Grande do Sul. Isso é uma estratégia de descentralização, que a gente chama, muito interessante, porque aí sim a gente começa a entender as regiões, né? Esse pessoal está lá, e a gente sempre vai, né, trabalhar na política, sempre no olhar na quádrupla hélice, né? Sempre olhando os atores, e esses atores têm que estar, de alguma forma,
né, ligados, né, por alguma coisa. E esse alguma coisa, para nós, a gente chama de visão de futuro. Né, dentro do Inova, né, todas as nossas regiões, né, para botar os caras na mesa, conversar, a gente tem que ter objetivos comuns, né, por mais que cada ator tenha o seu objetivo específico, né, na sua região, de alguma forma a gente tem que botar eles para conversar, e para conversar a gente precisa, né, ter uma visão única, né, para aquela região, e aí sim, essa orquestração se dá, né, Khadija, dentro desse processo de, bom, muito bem, definidas essas visões, né, de que forma agora nós vamos trabalhar em prol dessa visão, né, em prol de colocar, né, por exemplo, pegar aqui região da Serra e Hortências, que lá em 2030 ela seja, né, a referência na cidade inteligente, educação tecnológica, indústria 4.0. Então, tudo que a gente vai fazer em volta disso, desses atores, tentando trabalhar essas áreas e tecnologias, né, prioritárias. Isso as 8 regiões definiram. Não é um processo tão simples, tá? Para a gente chegar nisso não foi simples. A gente fez em tempo recorde, até já digo para vocês que nem sei como é que a gente conseguiu fazer tudo isso, né? Porque imagina botar um monte de gente na mesa dizendo, olha, eu quero ser bem sincero com vocês, né? O pessoal discutindo, nós não somos bons em tudo. Não, tu tem que escolher em poucas coisas, tu tem que ser bom. Tu não pode ser bom em tudo, né? Então, aí um processo de escolha se dá, né? De priorização se deu, mas, claro, muita gente com isso cai fora, né? E aí a gente sabe, né, que ia acontecer, nós sabíamos que ia acontecer isso, né? Mas definimos a região, tipo uma metodologia bottom-up. Quem definiu essas especializações foram as regiões, não foi a secretaria que definiu. Quem veio da região isso para nós, tá? E ficou muito a critério de cada região para fazer todo o processo. Né? Com isso surge, né, com tudo isso que a gente fez, essa organização, e começa a ter movimentos, né, que pode ser tido uma influência daquilo que a gente fez, outras não, mas muito na vibe, né, de botar a cultura da inovação como centro, né? Algumas surgiram até antes, né, como vai se trabalhando, mas a gente sempre tem que estar com essa mente, né, de colocar governo, iniciativa privada, academia e sociedade civil. E para nós isso a gente bota isso embaixo do braço e nunca larga, né? Então, nossos projetos, todos eles têm que ter esse tipo de interação. E aí, gente, começa esses movimentos, né, dentro do Rio Grande do Sul inteiro, né? Não sei se talvez vocês conheçam muito deles, né? Mas pega uma aliança, começamos aqui pelo Pacto Alegre, que foi um dos alianças para a inovação, né? Isso aqui já é um produto de lá, né? Aí vem para o Inova, vem uma aliança empresarial lá em Passo Fundo, lá a Imédia, hoje Atitus, passando lá para um Promove lá de Lajeado, que até ganhou prêmio, né, agora há pouco, do primeiro prêmio de ecossistemas em desenvolvimento, aí em Caxias, do Mob Caxias, ainda em Caxias, do Hélice, né, lá em Santa Cruz, do Converge, e em outras cidades que começando agora muitas cidades agora estão acordando para isso, começando a criar os seus movimentos, Passo Fundo, Rio Grande, né, Pelotas, aqui Santo Antônio da Patrulha, né? Bom, enfim, a gente tem uma infinidade hoje, para ter uma ideia, né, nós temos 497 municípios, né, no Rio Grande do Sul. Desses 497, nós temos hoje em torno de 30 que já tem algum tipo de lei de inovação, né, que já tem algum tipo de movimento dentro do legislativo para regular e regulamentar as questões, mas ainda é muito pouco, né, comparado a um extrato que a gente tem, um total de cidades que a gente tem. Se a gente colocar cidades representativas, pegar assim, com mais de 50 mil habitantes, 60 mil habitantes, aí tu vai ver que tu vai ter um extrato e vai ser muito pequeno ainda os movimentos, mas já começou. Então, acho que isso é um processo de política que a gente tem que começar a colocar e que tem que seguir, né? E aí e para fazer isso, né, então a gente começa a apoiar eventos, porque são os eventos que levam, né, e tentam levar pelo menos essa temática da inovação. Porque Khadija e demais colegas que vão falar, né, a gente fala muito para convertido, né? Eu acredito que todo mundo que está aqui, né, dentro dessa sala
entende muito bem qual é a importância da inovação, entende o que é inovação, entende o que é empreendedorismo, entende muito. Né? Agora, sai um pouquinho fora da bolha. Né? Então, isso e a gente tenta fazer isso, levar em outros segmentos, a própria indústria, né, o segmento empresarial, que às vezes da área mais tradicional tem uma dificuldade muito grande de se incluir nisso, né? Achando que é um mundo completamente, né, esses maluquinhos da tecnologia, né, esses caras pesquisadores enlouquecidos. Então, a gente tem que levar essa cultura mesmo, né? E, a partir daí, a gente começa a trabalhar um pouco esses eventos. South Summit é um deles, né? Dentro do South Summit, a gente trabalha com o RS Innovation Stage, que foi um spin-off aí na Expo Inter, com o RS Innovation Agro. Né? A gente participou né, aí pega uma cidade pequena, Sapiranga, aqui, né? Já fez seu Summit, né? E aí, todas as cidades agora começam a criar seu Summit. Tem o Gramado Summit, que já é mais antigo, que já é um pouco mais, né? Trabalha as questões das startups lá, que já é mais... Mas tudo isso a gente começa a olhar e a gente vê, né, que, né, a gente começa a colocar mais programação. Então, vejam aqui, só no RS Stage dentro do South Summit, foi 3 dias que a gente fez de programação, foram 86 speakers, foram 30 programações, programação da mesa interativa. Aliás, próximo South Summit não vai ter mesa interativa, para quem participou. Tá? Vai ter... spoiler. Mas, enfim, quando a gente levou isso para a Expo Inter, completamente diferente o público, né? Era do agro, mas tinha muita gente que nem sabia o que a gente estava fazendo lá. A gente levou todo um ambiente, foram mais de 100 speakers, 70 startups rodando lá dentro. Né? São 55 pitches, 10 empresas, 9 dias. Olha, foram 9 dias de programação, gente. Próximo, era uma grade, né, complexa. E aqui tem uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a prestar mais atenção. Né? É a mídia. É a mídia tradicional, seja ela, né, o jornal, a falada, enfim, a gente tem que colocar a pauta de inovação um pouco mais, né, presente. O próprio jornalista, ele não tem muito... Alguns não têm muito conhecimento, não sabe nem como escreve. Né? Então, isso a gente está fazendo, essa sensibilização, então acho que isso é importante para o nosso Rio Grande do Sul, até para se vender. Né? Até para a gente fazer. Então, a mídia já começa a colocar coisas, né? A inserir a pauta e inovação como algo, né, diário, cotidiano, né, e normal dentro do nosso processo. E aí também a gente vem, né, que a gente está trabalhando muito fortemente, né, não é só o Inova que a gente faz essa rede de orquestração, mas também agora a gente começa a botar um bom esforço para o lado do ecossistema das startups. Né? A gente entende que esse é uma das áreas que cresce muito, é né, um dos expoentes, digamos assim, em termos de desenvolvimento, né, econômico. Então, a gente está trabalhando fortemente. Né? Lá no South Summit, a gente lançou essa rede, a rede RS Startup, que existe um manifesto, tem todo lá 10 pilares lá que a gente trabalha, e vocês são privilegiados. Essas 2 telas aqui que vocês estão vendo, e mais esse logo aí da RS Startup, só vocês é a primeira mão para vocês aí que estão vendo, porque isso a gente não divulgou ainda. Tá? Mas essa é uma plataforma que está, assim, saindo, já está agora em dezembro, a gente já vai ter uma primeira versão dela, para realmente colocar ela, né, na rua, porque a gente precisa, né, orquestrar realmente, né, esse ecossistema que está crescendo para caramba, mas de alguma forma a gente vai ter que, né, muita iniciativa acontecendo, e a gente tem que ter esse mapa, né, esse mapa desse ecossistema, né, no nosso Rio Grande do Sul, e entender melhor ele. Né, Tens entender mais muito 5 minutos. 5 minutos, não, estou quase terminando. Né? Ainda a gente consegue, não sei se vocês tiveram conhecimento, mas faz pouco agora, né, vai ser lançado um Startup Guide, né, que isso veio pela Wise, que é uma startup também, que é do Paulo Ardengue, que é uma publicação internacional que vai ao encontro daquilo que a gente quer, botar o Rio Grande do Sul dentro do mapa global da inovação. Né? Então, isso aqui é impresso e vai para todo mundo, né, dentro dos aeroportos, enfim, e lá vai ter,
né? 50 startups de destaque vão estar aqui dentro dessa... E todo o ecossistema vai estar em destaque do Rio Grande do Sul. Era para ser de Porto Alegre e pivotou para o Rio Grande do Sul, né? E isso, para você ter uma ideia, a gente teve mais de 418 startups inscritas para agora a gente selecionar 50 dentro desse grande livro internacional aí do nosso ecossistema, que é bem importante para nós. E ainda, a gente está agora, lançamos essa semana, né? Para a gente ter essa fotografia, isso aqui a gente está trabalhando há muito tempo. Eu quero dizer para vocês, quase desde o início do ano, para começar a lançar agora. É uma pesquisa do ecossistema de startup, e aqui a gente está com um monte de parceiros bons. Isso aqui foi uma encomenda nossa, até é uma pesquisa muito maior, isso que é um extrato dela, mas junto com o Departamento de Estatística e Economia do Rio Grande do Sul, que tem essa visão mais econômica, né, para entregar para nós uma visão mais econômica de desenvolvimento mesmo da economia, da inovação, trazer, então, essa pesquisa, né? Então, em parceria com o Sebrae, com a AGS, com a Regimp, apoio agora do grupo RBS, lá com o pessoal do Caldeira, que está trabalhando com a gente fortemente. Então, provavelmente vocês devem estar recebendo nas suas redes sociais aí um monte de divulgação dessa pesquisa. Eu peço para vocês divulguem, por favor, né, porque a gente precisa realmente ter, né, esse mapa, né, muito bem definido, né, do que é esse ecossistema. E aí vem os desafios, né, Khadija, aquilo que tu fala, né? Então, aqui eu não fiz nenhuma pesquisa exaustiva, sistemática, tá? Isso é da prática que a gente vê e que a gente está vivenciando dentro do Estado nesses últimos 4 anos. Os desafios nossos ainda no ambiente de colaboração entre os atores, as relações, a confiança entre eles, é difícil, tá? Parece fácil botar todo mundo na mesma mesa para conversar, mas não é, né? Manter esses talentos realmente lá no interior, né? Trabalhar com a qualidade de vida nas cidades, especificamente das cidades, desenvolver isso nas cidades, trazer esse ambiente de regulação dentro das cidades também, que isso também é importante, né? Para que a gente possa desenvolver esse empreendedorismo, ser rápido as coisas, né? Sincronizar as iniciativas das iniciativas dentro do ecossistema não é fácil, gente. A gente está trabalhando, né? Vocês viram só em eventos, meu Deus, né? Esse ano a gente foi demandado, sim, incrivelmente, né? A gente não tinha força nem condições de estar em tudo que acontece, então, mas muito pulverizado e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e é mesmo muito do mesmo. Então, a gente tem que começar a trabalhar um pouco isso. A questão do fomento a gente tem que melhorar bastante. Os projetos estruturantes, as definições dele, não é fácil fazer isso. As regiões, elas se entenderem como região, né? Ela ainda se entende micro, né? Muito micro ainda, dentro do seu ecossistema específico, da sua empresa, da sua instituição, enfim, né? Que seja qual delas for. Expandir isso, esse olhar, não é uma coisa simples. O próprio engajamento, né? Principalmente das empresas, a gente tem que melhorar. É um desafio para nós. Manter essa governança ativa, a gente está a todo momento fazendo uma reativação constante de uma governança, porque sem governança não tem orquestração, né? Não dá para fazer sem governança, tem que estar minimamente as coisas organizadas, os papéis definidos, muito bem definidos, dentro desse processo todo, né? Atravessar esse Vale da Morte que a gente fala, né? Porque hoje a gente tem todo esse ecossistema de startups, a gente tem que tirar uma fotografia, né? Muitas delas nascem dentro da universidade, muitas delas estão dentro das universidades, dos programas de pós. Cara, como é que esses caras nasceu, beleza, mas morre ali na frente porque não passou, não teve resiliência, enfim, né? Então, trabalhar muito mais essa questão, porque não adianta a gente criar um monte e morrer logo em seguida, né? Então, a gente fica até com um indicador, até tem que olhar melhor esses indicadores, informações, né, econômicas, demográficas, capacidades, maturidade, isso também para nós é muito difícil, né? Questão da comunicação, a gente se vende muito pouco, né? A gente se vende muito pouco, tanto interno quanto externo, então a gente está trabalhando bastante nisso. E todo um processo de culturamento aí que a gente tem que trabalhar, né, mais forte dentro das regiões. Gente, Khadija, acho que pegou bem certinho, né? Eu treinei meu pitch, tá? Foi treinadinho, deu tudo certo, conforme o treino. Para deixar espaço para o pessoal perguntar. Joia, joia. Obrigada, Everaldo. Obrigada por estar aqui, obrigada pela explanação. Eu vou passar a palavra para a professora Aurora, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, parceira do nosso projeto aí, Startup Lab,
dividiu comigo a disciplina de projeto aplicado lá na MBA da Aliança, onde nasceu o primeiro Fórum de Orquestradores. Aurora, não sei se tu tem algum material que tu queres compartilhar, e aí a gente deixa os comentários e os questionamentos para o final, aí fazemos juntos. Pode ser? Dessa forma? Ótimo. Então tá joia. Tudo contigo, eu te aviso quando faltar 5. Da mesma forma que... Tá certo. Deixa eu só abrir aqui os meus slides. Eu tô que nem a Khadija. Cada vez que eu vou usar, né, a gente vai... Vou procurar o compartilhar. Onde é que fica, gente? Me ajuda aqui. Do lado do sair, à direita, bem em cima, um compartilhar. Compartilhar numa janela. Tenta, mas acho que é melhor tu compartilhar a tela. Para mim não deu certo a janela, viu? Agora foi. Só não está no módulo apresentação. Agora foi também. Tudo certo. Tudo certo? Tudo. Então tá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa tarde, boa noite. Eu estou na África do Sul essa semana, então agora é 10 horas e 51 minutos aqui. E também vou avisar que eu provavelmente não vou conseguir ficar até o final de todo o evento, porque à meia-noite eles cortam a luz e só voltam às 4h30 da manhã. Mas uma das coisas que eu vou comentar aqui ao longo da minha apresentação. Mas é um prazer estar com vocês essa tarde, essa noite. A ideia é, como a Khadija falou, eu tentei mesclar aí um pouco de alguns conceitos teóricos, mas eu quis também compartilhar muito da nossa experiência coletando dados nesse projeto, né? Então, eu faço parte do grupo de pesquisa formado a partir da Aliança para a Inovação, né? Então, a Aliança para a Inovação articulou o URGS, PUC e Unicinos, e um dos projetos que a gente se articulou para, além de outros, né? Como o próprio Startup RS, e outros ainda a vir, né? A gente está desenvolvendo um projeto que é o COPBRAS, e nós estamos, então, analisando ecossistemas de inovação de países emergentes. Nesse projeto, nós selecionamos Colômbia, África do Sul e Brasil, e mais especificamente 3 cidades, né? Porto Alegre, Medellín e Cidade do Cabo, Cape Town, para poder executar, e também contou esse projeto, além do financiamento da CAPES, conta com o apoio e financiamento da FAPERGS. Então, só para vocês terem uma ideia, porque essa apresentação é resultado desses projetos de pesquisa. Então, quero agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco com vocês o que a gente tem achado no campo e também trazer um pouco dessa base conceitual. Aqui é uma definição genérica, né, de ecossistemas de inovação, ecossistemas regionais de inovação, que é o foco da nossa conversa aqui, tido como um conjunto de atores que são interdependentes, e a grande questão é que esses atores, eles têm seus próprios interesses técnicos, sociais, econômicos, políticos, que muitas vezes não são complementares, muitas vezes são conflitantes, e que, de alguma maneira, para que esse ecossistema realmente se desenvolva, eles vão precisar encontrar uma maneira de trabalhar junto, né? De ter objetivos, prioridades, expectativas. E esse é o grande desafio. Acontecer isso sem um processo de orquestração é muito difícil, né? A gente vê a emergência de um ecossistema de sucesso, enfim, que aconteça sem esse esforço de orquestração, é um processo bem complicado. A gente, quando fala de ecossistemas, a gente sempre passa pela quádrupla hélice, né, como o Everaldo trouxe já ali. Então, só para vocês, né, reforçando ali o que estava no slide anterior, são atores com interesses e objetivos diferentes, mas que precisam se reunir e tornar esses objetivos, esses interesses complementares, para que exista realmente um processo de cooperação e de emergência de um ecossistema.
E nesse contexto regional, né, a gente consegue começar a perceber que existem ativos, né, tanto tangíveis quanto intangíveis, que vão se desenvolvendo para realmente promover a inovação no território. E a grande contribuição, digamos assim, né, de um processo de orquestração é conseguir desenvolver esses ativos e torná-los acessíveis a todos os atores do ecossistema, né, de maneira mais coordenada e que também gere uma maior criação e captura de valor. A gente tem, então, né, nesses atores regionais, é importante a gente destacar que eles atuam, né, de maneira coletiva e cocriam o ecossistema, né? Existe um processo que a gente chama de coevolução, que eles têm, como eu comentei, as suas próprias atividades, mas que, de alguma maneira, eles precisam se engajar também em atividades para o bem do ecossistema ou para o bem coletivo, né? Então, entender essa, não seria a melhor palavra, mas a individualidade de cada ator, né? Não é a melhor palavra porque a gente está falando de organização, mas saber que essa organização também tem as suas características, a sua cultura, é muito importante para a gente pensar num processo de governança, de cooperação. E um outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui também, né, é que esse processo ele não é estático, né? Tanto o título do nosso projeto, do COPBRAS, é a dinâmica dos ecossistemas de inovação em países emergentes. Ou seja, o ecossistema ele muda ao longo do tempo, né? E a gente trabalha muito com essa lógica de que existe um ciclo de vida que tem características, né, comportamentos, e que esses atores também vão mudando. Então, esse processo de coevolução faz com que os atores também mudem ao longo do desenvolvimento do ciclo de vida. Se a gente for olhar, né, o Eve estava apresentando ainda há pouco, todo mundo chama o Everaldo de Daronco, para mim é Eve, né? O Eve estava apresentando ali o início do processo lá em 2020, o lançamento. Então, se a gente for olhar, né, esses ecossistemas agora, que é o esforço que eles estão fazendo, a gente vai ver e olhar os atores, né, cada um deles, nas diferentes regiões, que existia um processo de mudança, existia um processo de evolução desses atores também. Então, é importante a gente saber isso, né? Quando a gente analisa, estuda ou pensa políticas públicas para um ecossistema regional de inovação, a gente não pode ter esse olhar de fotografia, né, transversal, mas a gente tem que entender que esse processo é dinâmico e que, se a gente for desenvolver uma estratégia, uma estrutura de governança, tem que considerar também esse aspecto. Então, eu destaco aqui, né, um modelo de ciclo de vida dos ecossistemas, que é trabalhado bastante pelo Piquet, né? E eu acrescentei aqui uma quinta etapa a discutir, né? Então, o bom das apresentações é que a gente lança as ideias e coloca assim para discussão. Então, nos artigos vocês vão ver que a gente fala numa fase inicial, né, em que os recursos eles são desmobilizados, disseminados. Muitas vezes não é que não existam ativos para inovação, eles existem, mas não existe um processo de mobilização coletiva, de cooperação, né, de compartilhamento desses ativos, desses recursos. Então, a gente tem uma segunda fase, que é uma fase de lançamento, em que essa estratégia passa a ser executada, né, e tantos atores como recursos passam a ser mobilizados. É o exemplo que eu trouxe aí com o Eve trouxe lá no lançamento, né, do Inova RS. A gente tem uma fase de crescimento ao longo desses últimos anos aí, né, de 2 anos principalmente,
Nova RS, a aceleração dos processos de colaboração, o fato de todo mundo ser chamado, dos principais atores serem chamados para sentar na mesa e conversar e trocar ideias. E a gente tem uma quarta fase, né, que seria uma fase de maturidade, em que essas interações elas já começam a acontecer de maneira mais orgânica. Então, de certa forma, o papel de cada ator nesse ecossistema já fica mais claro e eles conseguem interagir com um pouco mais de independência dessa estrutura de governança. E a partir dessa fase de maturidade, né, a gente tem que ver que de tempos em tempos, pensando numa lógica de ciclo de vida, esse ecossistema vai passar por um processo de renovação ou declínio, né? Como pessoas todas envolvidas, a maioria de nós aqui nessa sala tem uma relação forte com inovação, a gente não pode deixar de considerar que existe um processo de destruição criativa, que existem mudanças tecnológicas, mudanças no contexto econômico, social, e que isso também vai impactar os ecossistemas de inovação, e eles vão precisar se renovar ou, eventualmente, né, entrar em declínio, como a gente tem alguns casos no mundo de ecossistemas que foram muito bem sucedidos, mas não conseguiram se renovar em função de uma nova onda tecnológica, de uma revolução tecnológica. Então, para esse processo, né, pensando esse ciclo de vida, desde a fase inicial ou embrionária, como alguns autores chamam, até a maturidade, a gente percebe que é fundamental uma direção, uma coordenação dessas ações. E essa direção, é claro, ela não é fixa, assim, a gente não precisa dizer, tem que ser o governo, tem que ser a universidade, tem que ser a organização, uma organização civil, né, uma organização neutra. Não, o que a gente percebe é que em cada ecossistema a gente vai ter um ator que se destaca e que toma a liderança desse processo. Então, a gente tem, né, que considerar que existe um processo de governança, né, dessas redes, e quando a gente fala principalmente em ecossistema, né, a gente tem utilizado muito mais essa ideia de orquestrar, né, ou mesmo de coreografia em ecossistemas mais desenvolvidos para o desenvolvimento dessas ações coordenadas e desses projetos e recursos compartilhados. Então, a governança, de certa forma, e aí que eu estou usando, né, muito mais como regras do jogo para a colaboração, ela vai trazer esses três elementos, esses 4 elementos principais, né? O primeiro é garantir o acesso à informação, né? E que essa informação esteja transparente, né? Disponível a todos os atores envolvidos de alguma maneira nesse ecossistema. A gente também tem aí a necessidade de estabelecer processos para colaboração. Então, por mais que muitas vezes, né, e aí quando a gente chega num ecossistema já bem maduro, esses processos eles vão sendo muito mais orgânicos, porque todo mundo se conhece, todo mundo interage, mas numa fase inicial, eles precisam sim, desculpa o termo, mas serem forçados a existir, né, para que a gente gere uma mudança de comportamento, de mentalidade. Então, eu tenho um processo diferente para fazer certas coisas. Existe ainda a importância da distribuição do conhecimento, né, entre esses diferentes atores, e um aspecto que é pouco trabalhado, mas aqui nos nossos grupos de pesquisa, né, porque no final das contas eu estou representando também diferentes universidades e projetos, é a questão das relações pessoais, né? As relações interpessoais. Então, é muito comum, quando a gente vai conversar, né, com os atores, com os nossos entrevistados, eles usarem uma expressão, a gente não coopera com o CNPJ, a gente coopera com um CPF.
né? Eu tenho trabalhado muito lá com o caso do Instituto Hélice, com os meus doutorandos, a gente fez várias entrevistas na Serra, e isso volta seguidos, os entrevistados mencionam, né? A importância dos CPFs no sucesso da colaboração. Ah, se não fosse o fulano de tal, isso está dando certo pelas características do fulano de tal. Então, no estabelecimento dos processos de colaboração das organizações, né, das instituições, existem pessoas que também vão ser chave, porque é através dessas pessoas que a gente vai estabelecer uma relação de confiança, uma relação de transparência, e que a gente vai ver que realmente, né, existe uma relação de ganha-ganha e que existe uma troca entre esses atores. Então, eu trouxe rapidamente os 3 modelos principais aqui para trocar com vocês, né? Eu quero deixar algum tempo para trazer os casos que eu selecionei, para contar um pouco dos casos. A gente, então, tem os mecanismos de governança, que, como eu falei, acontecem muito mais em redes interorganizacionais, redes horizontais, redes verticais, né, em que se tem, de alguma maneira, uma estrutura formalizada, e que isso pode acontecer de diferentes maneiras, né? Tu pode ter desde uma governança compartilhada, em que claramente cada ator vai ter o seu papel, né, no processo, mas isso é definido e discutido. A gente pode ter uma organização que assume esse papel de líder, ou a gente pode ter um ente terceiro, né, uma organização administrativa que vai se responsabilizar ou vai assumir esse papel na rede ou no ecossistema. Depois a gente tem muito forte, né, nos últimos anos, essa ideia de orquestração, que também tem uma origem em toda a discussão da literatura de redes, né? E por que dá para falar, né, relacionar tudo isso com ecossistemas? Porque, como eu trouxe no início, o ecossistema é uma rede de organizações interdependentes, né, interconectadas, que coevoluem. Então, a orquestração, ela tem como foco, né, criar e extrair valor da rede, e esse é um ponto importantíssimo no ecossistema, né? Um ecossistema de inovação, ele precisa gerar valor para que a gente mantenha os atores engajados, né? As universidades, as empresas e o próprio governo em diferentes instâncias, né? A gente precisa perceber esse processo de criação, geração e captura de valor pelos atores. Então, na ideia de orquestração, né, um pouco do que a gente está fazendo aqui, que é o título do nosso evento, né, a gente tem 3 dimensões importantes. A primeira delas seria a mobilidade de conhecimento. Então, vocês estão tendo acesso ao conhecimento de diferentes maneiras, não é porque vocês estão ouvindo a professora Aurora, da URGS, né, do PPGA da URGS e tal, nem apresentei as minhas credenciais, porque eu conheço muita gente que está aqui no grupo, ou é amigo, ou é aluno, ou é ex-aluno, ou é parceiro de trabalho, então eu saí falando direto. Mas a Khadija fez uma introdução, então está tudo tranquilo. A gente está fazendo justamente uma mobilidade de conhecimento, né? O que a gente está propondo aqui é um pouco isso. A própria habilidade de inovação, né? Então, que de alguma maneira isso também possa fazer sentido para vocês. E a estabilidade da rede, que é um processo que está começando a acontecer, né? De interação regular, mais efetiva, em que os atores conseguem entender o seu papel, e a partir daí a gente perceber que existe sim uma rede estável, uma rede desenvolvida. E por último, a coreografia, né, que é uma literatura um pouco mais recente, em que a ideia aqui é, quando eu já tenho esses processos definidos, isso aconteça de uma maneira muito mais fluida, né, muito mais dinâmica, e essa rede ela se desenvolva de maneira orgânica. Cada um já sabe o seu papel,
né, já tem esse papel definido, e esse fluxo de conhecimento não depende de processos tão estruturados, mas ele acontece efetivamente, né? Então, aqui é fundamental essa visão de que os atores eles precisam se conhecer e que a liderança desse ecossistema ela é uma liderança também dinâmica, né? Diferente daquela visão inicial que a gente tinha da coreografia, da governança, em que muitas vezes se cria uma organização ou se define uma organização que vai fazer a governança, aqui os atores já se conhecem tanto que essa liderança ela é muito mais discreta e dinâmica e as pessoas vão trocando. Esse seria o ideal, né? Num ecossistema que está maduro e que funciona bem. A gente talvez não precisasse de processos tão estruturados, a gente tem que se reunir, data tal, a gente tem... Mas, para que a gente chegue nesse nível de interação, precisa, sim, de um processo anterior, né? Para que a gente conheça os atores do ecossistema, para que essa cultura se dissemine, até que esse processo se torne muito mais fluido. Eu trouxe, então, 2 casos para vocês, para falar rapidamente dos modelos de governança desses casos, né? Eu tenho aí mais ou menos 15 minutos, vou tentar dividir o caso nos 2. Os 2 casos, eles foram, então, coletados por esse grupo de pesquisa, de trabalho das 3 universidades, né? Não só essas 2 missões que eu vou comentar, mas outros trabalhos anteriores. A gente tem o caso de Medellín, que vocês que estão aqui provavelmente conhecem, né? Que já foi a cidade mais violenta do mundo. E essa aqui é uma foto da região mais violenta, da cidade mais violenta, né? E é muito interessante ver como a inovação social, a inovação no transporte urbano fez diferença nessa cidade. E a gente tinha aqui em Medellín um problema comum. Então, muitas vezes, nesse processo de emergência de um ecossistema, o que me chama a atenção no caso de Medellín, né, é que os atores conseguiram se articular muito bem e relativamente rápido, porque eles identificavam claramente um problema. E até hoje, quando a gente visita, né, nós estivemos em agosto lá, isso é claro para os atores e para os participantes do ecossistema de Medellín. Então, o fato de ter sido uma cidade muito violenta, né? O fato de ser uma cidade em vale, então a gente tem essas comunidades, né? Que eram favelas que não tinham acesso. Imagina o trabalho que dava, né? Dependendo de onde tu estava, acessar a cidade. Eram problemas conhecidos, e isso ajudou a tocar a população para se engajar em soluções e se comprometer com essa solução. Então, nós estivemos lá em agosto de 2022, 2022 agora, né? Essa aqui é uma parte do grupo, aqui está o grupo da URGS e da Unicinos, né? A professora Khadija, a professora Daniela Calegaro, a doutoranda aqui, a Camila, que tem o doutorando Rovian, esse aqui é o meu marido e a minha filha. A gente contou também com o apoio, por exemplo, do Santiago Uribe, que foi uma das pessoas que passou o dia nos apresentando, né, toda essa questão de transporte e de modelo de desenvolvimento territorial, que foi bem interessante. Então, um pouco dessas informações que eu vou trazer para vocês dessa percepção, e também dados, né, secundários de entrevistas, enfim. Então, de todos os modelos, falando em termos de orquestração e governança, o que se destacou bastante no modelo de Medellín, no caso de Medellín, né, eu destacaria, de um lado, o papel da
do papel da prefeitura, fiz a tradução aqui, através de um mecanismo, né, de um parque tecnológico, enfim, que seria a Ruta N. Então, a Ruta N teve um papel muito importante. A localização da Ruta N já foi escolhida para dinamizar uma zona que era uma zona nobre, próxima à Universidade de Antioquia, que é a principal universidade da cidade de Medellín e da região de Antioquia, mas que num determinado momento estava completamente abandonada. Então, se começou fazendo uma série de projetos para dinamizar essa área. Hoje tem planetário, tem museu, a própria Ruta N, um prédio mais moderno da Universidade de Antioquia, shopping center, tem uma estação de metrô. Então, isso contribuiu para uma revitalização e também deixou a Ruta N num ponto estratégico da cidade, né? Então, ela teve um papel também de apoiar nesse processo de revitalização. Um outro esforço, que aí não é só um esforço resultado, né, da articulação de um ator ou outro, mas o próprio acesso ao transporte. Isso é uma coisa que se fala muito quando a gente vai para Medellín. O fato de se desenvolver, né, um sistema de transporte como o Metrocable, né, como todas as linhas de metrô, isso deu acesso à população, e isso, principalmente no metrô, né, ajudou a desenvolver um senso de cidadania, né, de responsabilidade. Então, vocês vão encontrar, a gente encontra em vários pontos ali do metrô e tal, o metrô é nosso, cuide. E realmente, dentro do metrô, a gente se impressiona assim, com a limpeza, né, a organização, o respeito que as pessoas desenvolveram pelo metrô, a ponto de hoje, assim, existe um esforço de levar a mesma cultura que as pessoas conseguiram desenvolver com o metrô, levar para as outras atitudes do dia a dia. Então, a gente vivenciou lá vários projetos. Eu não tive muito tempo aqui não tenho muito tempo para trazer para vocês, mas num outro momento posso compartilhar. Mas o que eu destacaria é o papel do Comitê Universidade, Empresa, Estado, falando em termos de orquestrador desse ecossistema, né? É uma estrutura que já existe há mais de 20 anos, é uma rede que já está estável, que já está consolidada, e é uma metodologia muito desenvolvida e aplicada em outros lugares, né? Inclusive, que serviu de inspiração para o nosso modelo de Porto Alegre, o Pacto Alegre, essa mesma lógica. Então, ter um espaço de articulação da empresa, da universidade, da empresa e do Estado, e a partir daí desenvolver, né, uma mesa com diferentes plataformas ou temas, certo? Obrigada. A Daniela Calegaro disse que eu não ia conseguir falar tudo. Então, eles têm alguns principais focos: talento humano, financiamento e plataformas, pensando aí muito na questão de transição digital, né, de transformação digital. E essa articulação muito clara, né, do que é o papel do Estado, do que é o papel do município, quais são as temáticas centrais das universidades. Então, chama atenção nesse modelo o fato deles terem, de um lado, uma figura clara desse ecossistema e dos atores que estão nos diferentes ecossistemas, e quais são as verticais prioritárias, né, as temáticas centrais que a universidade também vai se articular para desenvolver, e os programas e áreas, né, tanto no governo regional, estadual, quanto na alcaldia. Depois eu quero trazer para vocês rapidamente, porque agora eu vou ter 3 minutos, o caso, e também porque daqui um pouco acaba a minha luz, então tem que dar tempo de fazer perguntas. Que eu estou na cidade do Cabo, né? Que era a outra cidade que nós incluímos no nosso projeto. É uma cidade, assim, a gente tem uma sensação meio de Rio de Janeiro, assim, é muito bonita.
É muito bacana a cidade. Eu, na verdade, não estava na Cidade do Cabo, a gente chegou hoje aqui, eu estava numa cidadezinha do lado, que é Stellenbosch, porque a nossa parceira para esse projeto é a Universidade Stellenbosch. Então, a gente tem observado, e aqui, assim, é um levantamento inicial, faz alguns meses que eu comecei a levantar dados sobre os atores desse ecossistema, como é que ele está funcionando, como é que ele é organizado, mas ele está numa fase embrionária, e não é porque não tenha organizações voltadas à inovação. É isso que eu quero chamar a atenção. Existe, sim, a gente tem 5 grandes universidades, e dentre elas 2 que são de destaque, né? A Universidade da Cidade do Cabo e a Universidade Stellenbosch, que são as principais, né? E está aí entre as 5 melhores do país, sempre. São universidades muito fortes em termos de pesquisa, mas também não existe uma interação, uma rede formal dessas universidades. Eles têm uma relação muito informal entre eles e um encontro anual para trocar informações. Só a Universidade de Stellenbosch é que tem um programa próprio de incubação, que é o Launch Lab, enquanto, por exemplo, a Universidade do Cabo, da Cidade do Cabo e outros, eles contam com uma outra, com as outras estruturas que tem na cidade. É interessante destacar a importância do financiamento internacional, no caso da África do Sul. A gente estava conversando com um dos atores, ele destacou que para a universidade deles chega a ser 70 internacional e 30 local para pesquisa, para P&D, né? Para desenvolvimento de inovações. Então, financiamento, projetos com financiamento internacional é muito forte aqui. E aqui eu trouxe o exemplo da Universidade do Cabo, da Cidade do Cabo, que eles não têm um programa próprio de aceleração, de incubação, eles optaram por focar na transferência de tecnologia, nos contratos de transferência, mas eles têm esse mapa em que eles mostram, né, quais são as incubadoras, quais são as aceleradoras da região, para que os atores busquem, então, um desses espaços. E aqui vocês vão ver que tem tantos Launch Lab, que é da própria Universidade de Stellenbosch, e vários desses que são completamente privados. Para finalizar, então, aqui já meu último slide, a gente observa aqui, né, como um caminho, é que existem iniciativas compartilhadas, por exemplo, a Cape Innovation Technology Initiative, foi fundada em 1999, e as universidades que não têm programa de incubação, de aceleração, elas se apoiam na oferta dos programas de incubação e de aceleração, né, do CIT, por exemplo, né, dessa iniciativa. Então, em vez de, como acontece em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, cada universidade tem a sua incubadora, o seu parque tecnológico, as universidades vão ter o seu TTO, né, o seu escritório de transferência de tecnologia, mas elas vão ter, compartilhar uma única estrutura e programas de aceleração de um único ator. Eu até entendo porque Stellenbosch acabou criando uma incubadora própria, é porque Stellenbosch é 1 hora de Cidade do Cabo, então é na grande área, mas é um pouco longe. Então, os alunos da Stellenbosch teriam mais dificuldade de acessar, diferente das universidades que estão localizadas na Cidade do Cabo mesmo. A gente observou que temos aqui algumas verticais que são importantes. Saúde é um ponto de destaque nesse ecossistema. Agronegócio, e aí eu destaquei o vinho, né, gente? Inclusive, a universidade, ganhei este vinho da universidade, eu não estou tomando à toa, é um vinho universitário. A Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, é a única no mundo a ter a sua própria vinícola, que é uma iniciativa do Departamento de Agronomia, né? Então, por isso que eu trouxe até uma taça de vinho para poder fica a dica para nossa amiga Daniela Calegaro, né? A Daniela já terminou a taça dela, por sinal. E a gente está aproveitando também para visitar algumas. Amanhã a gente vai na WineTech, que é um organismo de inovação voltado para o vinho, para fomentar um ecossistema
de inovação no setor vinícola. Então, a gente tem, de um lado, essas organizações que focam mais nessas verticais de saúde, agronegócio e tecnologia da informação, e outras organizações que vão muito mais para a questão da inovação social e inclusão digital, né? O R-Lab, tem uma série de atores que vão trabalhar nesse aspecto. A gente está tendo muita dificuldade em ter dados secundários sobre o ecossistema, e com várias pessoas que a gente conversou, não tem realmente um estudo sobre o ecossistema de inovação. Até a Crystal, que é uma das nossas parceiras, ela diz, que bom que vocês estão fazendo isso para nós, já que a gente não consegue fazer a fotografia do nosso próprio ecossistema, é preciso um grupo do Brasil vir para cá para poder conversar e ter essa fotografia. E, no momento, não se tem um orquestrador. Então, esse é um ponto bem importante, que, sim, existem organizações com papel importante, é um ecossistema considerado, né, o Vale do Silício da África. Pegando números, realmente, valeu. Como mediadora... A Khadija, tá, não vou perder meu tempo elogiando a Khadija, que senão eu não posso perco um minuto. E a gente observa aqui, acabou, problemas de infraestrutura que são bem importantes, né? A questão do transporte, que foi um problema que Medellín já resolveu e que sempre se destaca como um aspecto central para essa mudança, né, na cidade de Medellín. Aqui a gente ainda vê muito aquelas vanzinhas, assim, estilo Rio de Janeiro, sabe? Que vai pegando as pessoas. Então, é uma dificuldade. A gente tem um doutorando que está em Cape Town, uma doutoranda que está em Stellenbosch, e isso é uma dificuldade para eles, né? Esse transporte entre as cidades. E uma outra coisa que nos chamou bastante atenção, e aí a importância de vir passar, né, uma semana, 10 dias no local, para a gente sentir, é a questão de quedas de energia. Então, a gente já teve uma queda de energia. A gente está agora em Cidade do Cabo, uma zona relativamente nobre, né, uma das zonas próximas do mar e tal, e a gente já teve 2 quedas, das 6 da tarde às 8h30 da noite, não tinha luz, e agora, da meia-noite às 4h30 da manhã, não tem luz. E isso tem 2 aspectos que eu realmente quero fechar, e já é o meu muito obrigada, tá, Khadija? Só mostrei para ti não... Isso tem 2 lados, eu quero terminar dizendo isso, né? De um lado, sim, é um aspecto que impacta nos negócios, né? A gente chegou ontem para comer pizza às 7 da noite. Não tem pizza porque não tem luz. Eu quero um expresso. Não tem expresso porque não tem luz. Então, mesmo eles conseguindo manter o bar aberto ou a universidade aberto, a máquina de expresso não é a prioridade. Então, né, não tem luz, não tem expresso, não tem pizza, não tem... Mas, ao mesmo tempo, é uma cultura que vai se adaptando, né? Então, ok, para as pessoas que estão aqui, inclusive para os nossos doutorandos que estão há um mês aqui, eles já sabem, vai faltar luz, né? Tipo, vai faltar luz, então é isso, né? Tem um pouco, assim, da acomodação e do impacto negativo que isso está, e tem o outro lado, que é da criatividade, né? E da resiliência de continuar fazendo os negócios funcionarem, de continuar levando a vida, apesar dessas limitações importantes de estrutura que o ecossistema ainda tem, e que eu acho que é um dos grandes desafios A Aurora para o nosso ecossistema. A Aurora não treinou o pitch, então ela ganhou 5 minutos adicionais aí na fala dela. Aurora, só porque eu elogiei a Khadija. Obrigada, Khadija. Obrigada demais aí por trazer, inclusive por atualizar os dados aí do projeto, já considerando a África do Sul, né, e as condições do ecossistema aí. Brigadão mesmo. Eu já vou passar direto para as perguntas. Se vocês já perceberam que o clima aqui do fórum é um clima muito amigável, é um clima de discussão, é para a gente mesmo trocar, tá? Esse é o objetivo, se conhecer e fazer trocas.
Nesse ambiente, vocês podem abrir levantem a mãozinha, abram o microfone e podem falar. A mãozinha vai ser só mera formalidade para a gente poder organizar a ordem e fazer uma seleção, assim, talvez nem todo mundo consiga falar para que a gente respeite o tempo de início do próximo painel. Mas, enquanto as pessoas se organizam, tem 2 perguntas que foram deixadas aqui. Eu vou ler as 2 e aí já devolvo aí para o Everaldo e para a Aurora. Tem os que chamam de Daronco, tem os que chamam de Eve, eu estou no meio, né, do caminho, eu chamo de Everaldo, então. Vamos lá. Tem uma pessoa aqui na sala que chama de Amor. Ah, joia, olha, vários nomes. Então, gente, não sou eu. Importante. Jennifer ou Jennifer, como eu tenho créditos para errar o nome das pessoas, depois tu me diz se é Jennifer ou se é Jennifer. Ela pergunta, diz que gostaria de saber se os painelistas veem as comunidades locais de startups parte do pilar business ou como um pilar separado, ou onde esse ator comunidade de startup é visto por vocês como o próprio ecossistema de inovação. E o segundo vem do David ou do David. Vejam que só tem nomes que eu vou usar meus créditos hoje, né? Qual a diferença entre ecossistema de inovação e ecossistema regional de inovação? Devolvo a palavra, não sei quem de vocês quer começar, talvez a Aurora, porque vai ficar sem luz, porque pode cair a qualquer momento. Pode ser. Não, na verdade, não é a qualquer momento. O negócio é tão organizado que tem um aplicativo que tu digita a zona que tu tá da cidade e ele te dá o horário que vai faltar, porque muda. Cada dia, cada período da semana é diferente. Então, eu sei que à meia-noite vai faltar luz. Então, já estou preparada. Então, a primeira pergunta em relação à questão das startups, né? As startups, se a gente for pensar em quádrupla hélice, né? Governo, Estado, universidade, empresa e organização civil organizada, as startups ficariam, sim, como ator empresa, porque eles são uma empresa. Agora, uma vez que essas startups, elas se organizam, elas montam uma comunidade e elas passam a reivindicar coisas, a gerar resultados para o ecossistema, né? A gente tem o próprio exemplo no Rio Grande do Sul, que é a AGS, que é muito ativa e que tem uma articulação super importante. Elas também vão fazer parte de uma organização civil, uma sociedade civil organizada. Então, eu vejo o papel das startups dessas 2 formas. A startup organização empresa no pilar empresa, como um ator empresa, que vai ter os seus interesses de empresa, né? E as comunidades de startups no pilar sociedade civil organizada. Agora, em relação a... Tu quer aproveitar e já perguntar, responder, ou eu sigo para a segunda e depois te dou tempo? Mas eu acho o seguinte, a questão da comunidade talvez seja muito voltada para o CPF ali, né? Porque às vezes essas comunidades de startups têm outras pessoas que não são especificamente de uma startup, mas de uma instituição, É por isso eu acho que ela pergunta que dá um pouquinho vamos dizer assim, de confusão quando a gente começa a separar mesmo, né? A gente tem 4 atores, uma quádrupla hélice, uma classificação, uma taxonomia, enfim, né? Mas eu entendo assim, são todos atores de um ecossistema, todos estão interagindo, todos têm objetivos, né? Estão ali em prol, né? Para o desenvolvimento de um determinado segmento, né? Então, às vezes a gente quer enquadrar todo mundo numa determinada caixinha, mas às vezes a gente não precisa também ser tão radical, né? Eu não sou assim tão pragmático no sentido, tu tem que fazer parte desse negócio aqui, né? Assim, é um ator, né? É um ator que está trabalhando em prol, né? Está dentro daquele ecossistema e é ativo dentro do ecossistema. Acho que isso é importante, é ativo dentro daquele ecossistema que a gente está falando. E aí, né, Aurora, a gente vem, o que é esse ecossistema
ecossistema. Qual é a diferença ecossistema regional? Na verdade, é uma questão territorial, né? Porque o conceito é igual para todos, né? Não vai mudar, né? O que muda, na verdade, vamos chamar, não sei se dá para usar essa palavra, mas é o escopo, né? A questão territorial, como é que eu estou trabalhando, né? Esse território, às vezes, nem é território, né? Às vezes pode ser um ecossistema até de uma empresa, né? De um segmento. Então, depende, de novo, é tudo taxonomia, é tudo uma forma de a gente olhar o mesmo objeto de formas diferentes, né? Então, o objeto sempre é o mesmo, né? Então, eu posso olhar ele de formas diversas. Então, tu vai classificando conforme um critério de uso, né? Que tu vai usando para classificar todos esses caras, esses atores aí, né, Aurora? Eu concordo em parte, tá, Everaldo? Desculpa. Não tem É problema, importante. tu é Aqui é um debate, professora então, catedrática, eu sou da prática. Sim, assim, existe conceitualmente uma diferença entre ecossistemas de inovação e ecossistema regional de inovação. Concordo com o Everaldo, como ele trouxe, que o aspecto territorial é central quando a gente fala, claro, de ecossistemas regionais de inovação. E aí a gente vai ter um olhar, né, e inclusive uma estratégia de orquestração diferente de quando a gente está falando de um ecossistema de inovação de uma empresa. Então, assim, a gente tem na literatura duas grandes vertentes, é claro que aí tem mais, aí tem ecossistema de conhecimento, ecossistema de empreendedorismo, mas a origem do debate na literatura sobre ecossistemas de inovação, na verdade, foi o ecossistema de inovação das empresas. Então, o ecossistema da Apple, o ecossistema da Microsoft, o ecossistema da IBM, que, concordando aí com o que o Everaldo trouxe, a lógica é a mesma, é uma rede de atores interdependentes que têm objetivos compartilhados, né, complementares, para a geração de valor. Então, a gente está falando de um ecossistema, essa definição de maneira geral. Quando a gente olha em termos de governança, de estratégia de orquestração, nesses ecossistemas aí da origem, do Moore e tal, dos primeiros Adner, que trabalham com essa temática, a gente vai ter naturalmente um orquestrador, porque o ecossistema se forma em volta, em torno de uma grande empresa, de uma empresa líder. Então, essa empresa líder, ela vai ser o hub, o ecossistema de inovação da Natura, né? Vamos pegar um caso brasileiro, né, gente? Pelo amor de Deus, tem vários aqui. Ou o ecossistema de inovação da Embraer, que para mim são dois exemplos bárbaros de ecossistemas de inovação no Brasil. A Natura vai naturalmente assumir esse papel de orquestração. O que acontece no ecossistema regional? No ecossistema regional, esse papel ele fica muitas vezes mais solto. Estou tentando achar a melhor palavra aqui, né? Mas é aquela coisa assim, vai, pega tu, pega eu, pega tu, pega eu, ninguém pega. E é o que a gente tem observado. A gente fez uma pesquisa, por exemplo, no ecossistema de Pelotas, que teve um movimento enorme, isso há um tempo, para fazer uma articulação do ecossistema, e aí o governo municipal saiu do jogo. Tá, agora a universidade, esses atores se articulem. Não era o momento, porque não estavam consolidadas as relações ainda. Então, Aurora, eu chamo a atenção nisso. Eu vou deixar o pessoal com gostinho de quero mais, né? Porque vai ter outras edições aí do MBA, tem os nossos mestrados e doutorados aí para a gente discutir mais. Já estou me palestrando, né? Foi mal. Não, mas eu estou aqui para segurar isso para a gente dar as próximas perguntas aí. Tem outras duas, uma bem específica para ti, Aurora, mas acho que o Everaldo também acompanhou e pode dar uma ideia, que é sobre, no caso de Porto Alegre, o que engajou as universidades a constituírem uma aliança para orquestrar um ecossistema. A senhora poderia comentar brevemente como foi o processo de aliança entre as universidades em Porto Alegre para alavancar o ecossistema? 2 minutos. 60, 59. Então, no caso de Porto Alegre, de novo, a gente volta para a questão das relações interpessoais, né? Então, a gente tinha, num determinado momento, pessoas que
lideraram esse processo, e aí agora o secretário Balestrin, o ex-secretário Lambi, o professor Jorge Aldi, o Luiz Carlos. Então, a gente teve um papel importante de relações interpessoais que movimentou. E um outro aspecto que eu também destaco é que a Porto Alegre já tinha uma trajetória de inovação. Então, a gente começa lá nos anos 90, Porto Alegre é a primeira a ter um comitê de inovação municipal, né? O Conselho Municipal de Inovação. Aí vem o Pacto Alegre, aí vem o CIT. Então, a gente tinha sempre ondas de movimentos, e isso fez com que se formasse uma comunidade, pessoas que se conheciam e que se articularam mais rapidamente, né? Nas suas. Eu fui bolsista, estagiária no Pacto, no PAT, no Porto Alegre Tecnópole, e agora ajudei no diagnóstico, né? Fiz mestrado, doutorado, virei professora, nananã. Então, assim, eu destacaria essas duas questões. Essas instituições perceberam, os seus reitores perceberam valor na proposta e decidiram que eles iam assumir um papel de orquestradores, num primeiro momento, desse movimento. Joia, joia. Tem uma outra pergunta que eu vou deixar aqui também para vocês. Eu tenho uma perspectiva sobre o Ricardo pergunta qual o modelo de governança de ecossistema e qual a teoria utilizada. Acho que a gente percebeu que tem alguns modelos, a professora Aurora falou aí de algumas, né, de governança de rede, mas talvez possa comentar de alguma teoria. O Ricardo pergunta aqui, e antes foi o Anderson, desculpa, não falei o nome, agradecendo aqui as perguntas, tá? E se existem indicadores de governança de ecossistema? Então, não sei se quer começar o Everaldo agora, e aí eu vocês... Eu começo até pela experiência do Inova, né? Como é que a gente se... Claro, a gente também a gente se baseou nesses movimentos já que a Aurora fala, né? Que era tanto o Pacto Alegre quanto o Medellín, Arroba 22, Barcelona, porque até veio o Piquet, né? Então teve toda uma construção aí junto com ele, né? E para nós, dentro do Inova, como a gente trabalhava uma lógica um pouco diferente, né? Da cidade, de uma cidade em específico, nosso território, né, ele começa a ser um conjunto de cidades, a gente tinha que se descolar um pouquinho disso, né? E a gente se alicerçou um pouquinho no RIS3, né? Que é uma abordagem que a gente tem dentro da comunidade europeia, né, das especializações inteligentes, né? E aí a gente lá dentro toda essa abordagem que existe lá uma teoria por trás dela, a gente se alicerçou nela. E lá fala da governança, como é que tinha que ser, da visão de futuro, como é que tinha que ser. Então a gente pega um pouquinho, né, dessa para nós, né, como Inova, né, como governo ali, para como é que a gente trabalhou a nossa questão. E lá também tem alguns indicadores específicos da governança, os níveis, o número de... a gente tem algumas estatísticas de como é que é distribuído essas pás dessa hélice, né? Então, a gente tem que tentar botar um número mais equivalente, né? Porque, naturalmente, tá? Agora, a gente trabalhando no ecossistema, principalmente no Rio Grande do Sul, sabe quem é que mais se engaja dentro dos 4 atores, lá, os tipos, né, que a gente tem? Sempre é a universidade, né? Porque ela enxerga valor mais rapidamente em cima disso, né? Porque ninguém se engaja se não enxerga valor, né? Se não agrega valor de alguma forma. E aí esse é o maior desafio nosso também, né? Trazer esse pessoal aí. Mas basicamente esse, acho que a Aurora deve ter outros modelos, provavelmente deve ter muitos outros, né? Mas para nós foi esse que a gente mais se aproximou daquilo que a gente estava fazendo. Né? Então, pegando aí meu último minuto, agora eu fiquei traumatizada, Khadija. Agora eu não falei nada. Não, só te olhei e já me traumatizou. Aqui, ó, só vou olhar o relógio agora. Então, a gente tem, assim, em termos de literatura para ecossistemas, é bom a gente voltar para a pergunta anterior, né, de ecossistemas de empresas, né, modelo plataforma, ecossistemas regionais de inovação. Então, quando a gente fala desses ecossistemas de empresas, a gente aí se apoia muito mais numa literatura de redes verticais, de redes interorganizacionais com essa característica vertical,
cadeia global de valor, porque tem esse aspecto também, né? Muitas vezes, nos ecossistemas de inovação das empresas, esses atores não têm uma conexão com o mesmo território. Então, vem toda essa literatura de gestão de cadeia global de valor, né, nesse aspecto. Já na questão territorial, aí sim, né, o Everaldo trouxe um aspecto, uma das possibilidades, mas de forma geral, a gente acaba puxando muito a literatura da geografia econômica, né, que aí traz a importância do espaço, do território no desenvolvimento de inovações. A gente eu sou uma pesquisadora de cluster, né? A Khadija é uma pesquisadora de redes e clusters. A gente tem esse background, né, de geografia econômica. E a partir daí, é claro, vocês vão olhar desde a literatura do Cassiolato lá de APLs, né? Tem um modelo, os modelos dos clusters. Tem um cara muito bacana, o Engelman, da Universidade de Berkeley, que fala de clusters de inovação, né? Então, desassociando essa ideia específica de uma única vertical. Tem a questão de Smart Specialization, né? Que o Everaldo trouxe. E, mais recentemente, os próprios trabalhos já discutem especificamente a governança em ecossistemas regionais de inovação, né? Que aí a gente tem aspectos mais específicos em relação à diversidade de atores, ao balanço de poder entre esses atores, mas em termos de background, vai para a geografia econômica e te abraça lá com Marshall e companhia. Joia. Só vou acrescentar aqui ao Ricardo, né? Essa literatura, Ron Boschman falou muito de proximidades também, né? Então, acho que pode ser um caminho. E na falta de indicadores de maturidade de governança, porque governança também não é algo binário, tem ou não tem, ela tem níveis de maturidade distintos, né? Porque a gente vai construindo isso à medida que o ecossistema evolui. A gente está coletando dados para o desenvolvimento agora de um indicador de maturidade de governança e de ambiência colaborativa, para poder mensurar isso nos territórios antes de propor algum tipo de política pública ou mesmo para acompanhar o desenvolvimento, seja da política pública ou das ações, né, mais locais. Então, como era e como é, para poder ter algum indicador assim. Mas ainda não tem nada bem estabelecido assim, Ricardo, como a Aurora muito bem trouxe aí, e o Everaldo, são essas as literaturas por hora que tangenciam assim a questão da governança dentro da literatura de geografia econômica, porque governança ainda é gestão, assim, ficou mais para gestão, e a geografia econômica ficou, né, com o território. Então, esse match, ele está acontecendo entre gestão e... Tem muita coisa para acontecer, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente descobrir, tem muito campo ainda de pesquisa. Exato. Provavelmente, se essas perguntas vêm com relação à pesquisa, né? Esse é um campo vasto aí para a gente não tem resposta para tudo, mas... Por isso Ricardo, pode pesquisar esse tema, hein? A gente dá o stamp, assim, a gente carimba que é bom. Gente, agradecer aqui, provavelmente vocês tenham mais questões ou alguém estava ensaiando aí, mas nós vamos ficar para o terceiro fórum, né? Muito boa essa discussão. Agradeço, então, a Everaldo e a Aurora pela disponibilidade. A Aurora em viagem, num fuso horário completamente aleatório, já trabalhou o dia todo, né? Então, obrigada por vocês terem participado conosco aqui. Eu convido vocês para ficarem para a nossa próxima etapa, para conhecer um pouco mais do líder, né, do Sebrae. Mas a gente faz um intervalinho agora, de 10 minutinhos, são 18h48, 18h58 a gente se reconecta para 19 horas a gente iniciar, com a fala do Derli, do André do Sebrae e do Marcelo, que é professor da Unicinos, e coordenador do Instituto de Pesquisa de Mercado, para falar um pouquinho sobre territórios empreendedores e liderança. Gi, já que tu compartilhou, eu vou só pedir para tu ires para o próximo slide, já fazendo um agradecimento prévio, e depois a gente reforça ao final a todas
as pessoas que estão conosco hoje, elas vêm de diferentes instituições e diferentes atores de diferentes hélices, né? Então, agradecer aqui o pessoal da Gil, de Lajeado, da Faculdade Luciano Feijão do Ceará, da Embrapa, ESPM, Tecnoagro, Urcamp, Univale, Sebrae, enfim, Área B, todo mundo que está aqui conosco hoje para essa discussão, seja para discutir, seja para ouvir e levar insights. 10 minutos e a gente se reconecta aqui para ouvir sobre a trajetória do programa Líder. Obrigada. Um abraço a todos aí, um bom evento. Tchau, pessoal. Vou lá antes que a luz acabe. Obrigada, Aurora. Gi, eu dei 10 minutos. André, Derli, Marcelo, se vocês quiserem testar alguma coisa, testar alguma apresentação, se forem usar, vocês podem ficar super à vontade aí. Oi, André. Tudo bem? Tudo certo e contigo? Beleza, tudo certo. Brigadão. Quer testar? Vamos lá. Gito, nos dá o espaço aí, por favor. Um minutinho só para a gente testar enquanto isso. Eu vou pedir. Ah, tá. Deu? Sim. Acho que agora o André já tá conseguido. Ah, perfeito. Já ficou no modo apresentação, tá tudo certinho. Me ouve bem? Ouço bem, tá tudo certo. Tranquilo, aqui a gente tem 30 minutos. Eu, Marcelo e Derli, certo? Nós três juntos? Só vou checar aqui, se tu tiver com os horários aí bem certinho, nós temos das 19 até as 19h45, na verdade. Tá, então é o nosso limite, tá? Derli e eu, a gente se planejou para 30 minutos nós dois. Tá. Então, a gente vai usar a mesma apresentação, ao final da minha, começa a dele. Perfeito. E aí a gente vai fazer uma dobradinha, então bom saber que a gente tem uma margem aí de 10 minutos, caso precise. Mas creio que não. Beleza, tá beleza. Mas fique à vontade para nos orientar em relação ao tempo. Tá bom? Eu vou avisando, hoje eu sou a pessoa antipática que fica dizendo, tá passando, deu. Não, Khadija, quanto mais ficar com o André e com o Derli, melhor, porque eu acho que o público vai gostar mais. Não, aqui vai ser super rápido, beleza, professor? Achei muito interessante as falas, né? Muito enriquecedor, assim, a nossa experiência muito prática, né? Tem muito a ver com a experiência aqui do Tem líder. tudo a ver, tem tudo a ver. Muitos insights, muitas